Após 4 anos afastado da televisão, Boris Casoy acertou seu retorno à TV ao ser contratado pelo SBT. O jornalista volta ao noticiário após um período marcado pelo afastamento da mídia e pela repercussão negativa de uma antiga polêmica envolvendo comentários ofensivos a garis, que ainda é lembrado pelo público. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. É, é uma contratação, né, SBT? É uma contratação. Faria igual? Não. Pois é, Sofia. É uma provocação. O que o Boris Casoy representa é um jornalismo que, de certa forma, representa uma elite, que ainda está numa linha de defesa de uma elite. E assim, Sofia, a gente vai trazer o caso dos garis, sim, porque não tem como desassociar o Boris Casoy do que foi dito. Inclusive porque ele recentemente, dando uma entrevista para ninguém mais, ninguém menos do que um comediante aí, bem complicado também da era CQC, vocês sabem quem é, que ele tem um podcast famosinho, o Rafinha Bastos, ele mesmo. O E o Boris Casoy bebê? resolveu comentar exatamente essa pessoa. O Boris Casoy comentou sobre o que aconteceu. Mas vamos lá falar sobre a chegada do Casoy no SBT. Vou te pedir para trazer a matéria, por favor, Sophie. A matéria é exaltando, logicamente, a carreira do Boris Casoy, que, de fato, né, é uma pessoa com mais de 80 anos que boa parte desse período profissional foi na TV aberta. E aqui a matéria fala que quase 40 anos após sua estreia, né, seu debut em televisão, o jornalista e apresentador Boris Casoy voltou ao SBT, desta vez como comentarista convidado do SBT News. Sim, não foi ele que foi botar o currículo, ele foi convidado. O SBT News, a gente já falou sobre ele aqui, é o canal de notícias de 24 horas, está disponível na TV paga, em alguns canais aí, streamings. É o canal que no ano passado gerou aquela comoção, porque chamaram do presidente Lula ao Tarcísio, ao Moraes para essa estreia, e a extrema-direita não gostou. O Zezé de Camargo deu um ataque de pelanca e não queria passar seu programa, né, de musical no final do ano. Ele achou que ele era o Roberto Carlos e a tradição da Globo. Não era, foi substituído. Vocês lembram disso? Justamente o SBT. E aí o que o Boris Casoy falou, né, quando ele entrou aí no SBT é o seguinte: tenho muita lenha para queimar ainda. A matéria, logicamente, vai trazer a passagem do Boris Casoy na televisão, fala do bordão dele, isso é uma vergonha. Também fala que ele foi âncora do TVJ Brasil, no SBT de 88 em 1997, se tornou o primeiro a emitir opiniões sobre as reportagens exibidas durante os telejornais que apresentou. E esse é o histórico dele. Acho que todo mundo lembra o Isso é uma vergonha, mas é vergonha também o que ele falou sobre os garis lá no programa que ele apresentava na Band. Eu vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer essa matéria. Vamos relembrar o que aconteceu com Boris Casoy há alguns anos atrás, por favor. Mega Sena, que será sorteada agora à noite, paga prêmio recorde no Brasil, 145 milhões de reais. Feliz Ano Novo, muita paz, muita saúde, muito dinheiro, muito trabalho. Feliz 2010! Que merda, 2 de cero, velho. Desejando felicidade do alto da sua vassoura. O cheiro. O mais baixo da escala do trabalho. Deu pau, tá sem ar, tá? Gente, isso é muito pesado. Ele fala que merda, 2 lixeiros desejando felicidade do alto das suas açouras, o mais baixo trabalho. E ele vai dizer que isso é brincadeira, Sofia. Ele vai dizer que isso é brincadeira. Porque pior do que o que foi dito foi a justificativa posterior. Vamos ouvir a entrevista dele? Precisamos.
Precisamos, porque ele ainda disse que ele não tem preconceitos. Boris, deixa eu contar uma coisa para você, querido. Todos nós temos, mas você é a pessoa sorteada nesse mundo que é a única que ele não tem preconceito, né? Ele ainda diz isso, Sofia, nessa entrevista, que ele teve uma criação, que ele não tem preconceitos. Imagina se tivesse com aquele comentário lá. Né? Algumas pessoas foram solidárias mesmo com os garis, outros se aproveitaram politicamente do episódio para malhar um cara que eles dizem que é de extrema direita e é um bom tema para malhar. Eu estou de consciência limpa, eu estava brincando, eu não tenho nada contra os garis. O pessoal do estúdio deu risada. Aí tem uma história, era um intervalo comercial, no intervalo é impossível, entre aspas, funcionar alguma coisa no estúdio, porque fica ligado um outro, digamos, estúdio, fica ligado à parte comercial e tal, mas houve um defeito, tem 1000 versões para esse defeito, e um dos microfones abriu exatamente quando eu estava brincando, eu vou dizer por quê, dizendo bobagem, gari. E era o seguinte, por coincidência, 2 comerciais que estavam passando, um era os garis dizendo Feliz Ano Novo e tal, os 2 garis. E o outro era o sorteio da Loteria Federal de não sei quantos milhões. Eu achei que o contraste era muito louco e estava gozando isso. Os garis lá embaixo e os... Era essa a intenção. Eu não tenho nenhum preconceito, graças a isso vem dos meus pais. Eu não tenho nenhum preconceito de raça, de sexo, de cor, de nada. Preconceito não tenho. Sou capaz até de perdoar os comunistas porque eles não sabem o que fazem. Não, mas aí não, tô brincando. Aí não. Aí não, eu não tenho preconceito. Não tenho preconceito, Sofia. E tá Só contra comunistas. Não tenho preconceito. Tem muitas problemáticas aí. A gente vai ter, sim, o SBT, que, sim, ele pode dizer que ele não é a extrema-direita, mas as defesas do Boris Casoy não são defesas que a gente pode, de fato, dizer que estão para uma linha da população que ele considera, justamente pela piada, né, porque ele diz que é brincadeira, como subpessoas, que estão em subempregos e que muitas vezes não devem merecer, né, não devem compreender a intelectualidade do Casoy, que é uma outra linha, porque se ele acredita que os garis, que ele nem chama de garis, ele chama de lixeiros, né, porque ele pega o quê? Pega lixo, sendo que nesse caso os garis não estão pegando só lixo, mas enfim, né, em seus garis, o Boris Casoy não teria sua rua limpinha, cheirosa, não conseguiria sair da sua casa com seu carro tranquilamente. E é interessante como ele se coloca numa esfera acima. Então, ele, logicamente, também, certamente, ele pensa que as pessoas, só pessoas de determinada esfera de intelecto, conseguem entender o que ele fala. Todo o resto, todos nós, somos réis mortais, Sofia. Somos a baratinha ali da vida do Boris Casoy, que ele vai agora levar as suas opiniões com seus 80 e poucos anos, ou seja, quando o filtro já piora ainda mais, para o SBT. Que beleza, SBT News! Cara, o SBT, ele... É interessante a gente observar esse tipo de decisão para ver qual é a linha que eles vão tentar colocar com relação à sua nova programação, porque eles estão começando, vamos dizer assim, do zero, né? É um canal novo que está sendo lançado, uma emissora nova que está sendo lançada. E as escolhas que se fazem nesse momento é o que define a linha que essa emissora vai seguir. Eles fizeram algumas escolhas muito boas, na minha opinião, eles levaram gente interessante, mas também, pelo visto, estão fazendo umas bem ruins, né? Boris Casoy, na minha opinião, é uma escolha bem, bem ruim.
Mas é isso. Agora é observar qual vai ser essa linha editorial que eles vão colocar. E com relação a essa brincadeira do Boris Casoy, vamos e convenhamos. Essa desculpa é a desculpa mais furada que existe. Porque, gente, a brincadeira que você faz ela tá trazendo uma mensagem também. As pessoas agem como se eu tô fazendo uma brincadeira, automaticamente tudo que eu tô falando nesse momento deixa de valer. Não deixa de valer. Às vezes elas revelam mais do que quando você fala algo sem estar brincando. E o Boris Casoy, concordando ou não com seus posicionamentos, ele é um comunicador. Então ele sabe disso. Ele sabe disso. O grande problema para ele não foi isso, até isso ele acaba deixando transparecer na fala dele com Rafinha Bastos, né? Que o grande problema não foi o que ele falou. O grande problema foi ter vazado. Ele fala: não, até agora tá se discutindo como é que não deveria ser possível aquele áudio vazar. Mas a gente até hoje está tentando descobrir, está tentando entender o que aconteceu. Tipo, o problema não foi ele falar. Ele não se desculpou pela fala. O problema foi as pessoas ouvirem. Pelo amor, né? Enfim, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.